desgaste no motor a combustão interna. Aí, dentro desse sistema, vamos dividir em dois grandes grupos. O primeiro é o efeito da temperatura, o que a temperatura causa ou contribui para esse desgaste do motor, e também os impactos de todos os elementos contaminantes que esse motor recebe por várias vias. Então temos um treinamento bem ágil e dinâmico hoje. Vamos falar primeiro dos efeitos da temperatura. Vocês devem ter visto que os motores trabalham cada vez com temperaturas mais elevadas. Na transmissão passada, a gente até falou, e essa imagem está reforçando aí, os veículos já não trazem mais informação de graus de temperatura. É muito comum exatamente ver no painel do motor um sinal frio, temperatura normal e quente. Por quê? Porque cada vez é mais quente a situação, mais elevada a temperatura de trabalho do motor. Mas isso tem uma explicação muito simples. O motor é uma máquina térmica. Quer dizer que o resultado esperado no motor é a geração de energia e calor. Então, essa temperatura de trabalho não é qualquer temperatura. É uma temperatura dentro da câmara de combustão, tem que ser apropriada para obter um melhor rendimento em termos de energia, o que isso vai determinar a eficiência do motor. Mas, ao mesmo tempo, isso seria a temperatura, o nível da câmara de combustão para ter um melhor rendimento do combustível, mas também os materiais, os metais também têm uma temperatura ideal de trabalho. Vejam só uma coisa que é muito interessante. Nós estamos acostumados a ver os pistões, os cilindros do motor, e nós pensamos, até o nome cilindro sugere que ele é cilíndrico, mas no detalhe, na medida específica, quando a gente vê um pistão ou um cilindro de motor, a temperatura normal, ele não é cilíndrico, ele é oval. Isso quer dizer que esse componente vai atingir a sua dimensão ideal de trabalho quando o motor atingir a temperatura de funcionamento. Essa figura que vocês estão vendo embaixo, totalmente deformada, é claro que é sim uma simulação de engenharia, mas é o comportamento de um cilindro, uma camisa do motor. Quer dizer, vocês vão ver momentos onde a temperatura é elevada, ele vai ter os picos e os vales desse componente. Isso é muito importante entender que um motor que trabalha frio, ele vai ter alguns problemas, como o que a gente vai ver aqui. O motor frio, a nível do metal, olha o que acontece nessa imagem de um pistão. A situação fria do motor, e é conhecido por os técnicos, a situação mais crítica do motor é a partida frio. Por quê? Como falamos agora, os metais, eles não estão na sua dimensão ideal. Quer dizer, não tomou a forma ideal dentro do motor. Pistões, camisas, válvulas, todos os componentes mecânicos. Então, o motor tem uma temperatura ideal de trabalho. Quanto mais tempo passa frio, mais situações como a que vocês estão vendo aí nessa imagem do pistão. Isso aí é o contato metal com metal. Isso é desgaste, justamente atrito, metal com metal. Por quê? Porque esse motor, por determinado problema, não atingiu a temperatura ideal de funcionamento. Antigamente existiam muitos técnicos que optavam por exemplo, eliminar a válvula termostática. A válvula termostática do motor, ela justamente tem uma função muito importante, que é permitir que o motor atinja a temperatura normal de funcionamento o mais rápido possível. Geralmente, quando um motor trabalha frio por não ter a válvula termostática, o resultado vai ser esse. A ideia era proteger o motor, ou a imagem que tinha o técnico era: estou protegendo o motor, na verdade ele está estragando, está cortando a vida útil desse motor. Então, temperatura dos metais, a gente fala um pouco agora da situação fria, mas também não é só o desgaste a nível metal com metal. A temperatura fria, principalmente na câmara de combustão, como falamos bem no começo, é muito importante que a câmara de combustão atinja a temperatura ideal para conseguir queimar essa mistura.
Isso aqui vale para um carro gasolina, para um motor diesel, exatamente a mesma coisa. Se essa temperatura não está dentro do projetado para esse motor, nós vamos ter como resultado resíduos de combustão, que é combustível sem queimar. Isso pode ser porque caiu um pouco a compressão do motor, então não comprime o suficiente, a temperatura da câmara não é boa. Pode ser contaminação com combustível, com óleo, que não vai fazer que essa mistura seja suficientemente quente na hora da queima, vai ter resíduos da combustão. Pode ser problema de ignição no carro ciclo Otto, pode ser problema de injeção no carro diesel. Tudo isso vai fazer com que essa queima de combustível não atinja a temperatura ideal e vai gerar resíduos. Então já estamos vendo assim, temperatura é muito importante. E às vezes pensamos temperatura porque o motor sobreaquece. Não, começamos falando, olha, motor frio é um problema. Câmara de combustão fria é um problema que é muito que é responsável pelo desgaste do motor. Motor frio não dura. Agora vamos falar um pouquinho, continuando com a temperatura, o motor com excesso de temperatura, sobreaquecimento. E aí, imagens claras do que acontece também no nível da zona de fogo, que nós chamamos, a região mais quente do motor, que é a câmara de combustão, pistão, válvulas. E aí você vê vários exemplos. No caso, a temperatura foi tão elevada que derreteu os materiais. Você está vendo exemplos aí das figuras de pistões, assim como também válvulas, que perderam até um pedaço, como aí um pedaço da válvula foi queimado e por excesso de temperatura. Né? Por que pode ter excesso de temperatura na câmara de combustão? Nós podemos ter problemas no circuito de arrefecimento, nós podemos ter problemas também na formação da mistura, pode ser uma mistura muito pobre que aquece muito a câmara de combustão, ou pode ser também problemas de injeção, grau térmico de uma vela, diferentes situações que podem levar a aumento da temperatura da câmara de combustão até chegar a destruir os componentes móveis. Agora, saindo um pouquinho do tema de temperatura, vamos trazer outros elementos que são nocivos para o motor. No caso, é todo o particulado que o motor absorve pelo sistema de admissão. Essa imagem que vocês estão vendo aí é o particulado que está presente no ar. Nós temos que pensar no motor. Hoje eu falei uma máquina térmica, é verdade, mas também ele se comporta como um grande aspirador de pó. O ar que respiramos, ele tem partículas, e essas partículas vão ser absorvidas pelo motor, vão ingressar no motor. Aí tem um dado interessante. Quando a gente fala no motor aproximadamente 2.0, e num período de 20 mil quilômetros, esse motor vai absorver até 1,5 kg de pó, de poeira. Isso vai para onde? Isso vai para o motor. Se isso vai para o motor, esse particulado que está no ar, que é composto por diferentes elementos, inclusive é um particulado que a gente não percebe claramente, porque estamos falando às vezes de um pouco mais de um micron, mas eles são duros também, eles têm componentes cristais, tem parecido com um grãozinho de areia. Tudo isso é muito nocivo para o motor, isso gera um efeito de lixa dentro do motor, são abrasivos. Então, aí para explicar um pouco mais, essas partículas abrasivas, elas entram no motor e vão gerando um efeito de, como eu falei, de lixa. Tudo isso vai afetar principalmente a região que falamos hoje, que é o pistão, né? Pistão, cilindro, são componentes que nós sabemos que a interseção, a luz de montagem entre eles é muito delicada, muito pequena, e qualquer componente abrasivo aí dentro vai começar a destruir esses elementos e, consequentemente, vamos entrar num processo acelerado de desgaste do motor. Então, aí é muito importante o quê? O filtro de ar. O filtro de ar tem a função de reter essas partículas
e evitar a chegada delas até o cilindro mesmo, né, passando pelo coletor de admissão, e a incidência dessas partículas dentro do motor é realmente algo muito nocivo. Vamos falar um pouquinho mais, depois vamos ter um pouquinho mais de filtro também para falar disso. Outro componente muito importante é o particulado no combustível, que é pequenas partículas, contaminação mesmo, sólidas, no combustível. Eu não estou nem falando combustível adulterado, estou falando combustível normal. Dentro do tanque de combustível, é inevitável que, por algum motivo, no momento de abrir e fechar o tanque, ele vai ter contaminação do ar mesmo. Quer dizer, ele vai ter particulado dentro. Por isso existe também o sistema de filtrado de combustível. E veja só, a esquerda está mostrando o que acontece no sistema de injeção de gasolina. Os orifícios de injeção do motor, dos orifícios de injeção de um injetor, eles são muito pequenos. Nós temos que pulverizar combustível, vai sair alta pressão e tem que pulverizar. O efeito de ter particulado no combustível vai gerar um desgaste por erosão. Esses orifícios que estão perfeitamente feitos na fabricação do injetor, eles vão começar a ter deformações. Essas deformações vão gerar um efeito no ângulo de injeção, no jato de injeção. O mesmo acontece à direita com o sistema de injeção diesel. E no sistema de injeção diesel é muito mais crítico porque as pressões de trabalho são maiores. Qualquer partícula a 1.200, 1.500 bar, imagina como vai deformando esses orifícios de injeção. Portanto, se eu tenho um injetor com os orifícios já começando a perder sua dimensional, esse jato de injeção ele não consegue atingir o ângulo desenhado pelo fabricante. Resultado, vai ter uma queima incompleta. E voltamos no círculo que mostramos hoje. Queima incompleta vai gerar temperatura fria na câmara de combustão e resíduos de carvão e tudo que já conhecemos. Os resíduos de carvão, por exemplo, que estamos falando agora, eles têm uma característica também. Quem já teve a oportunidade de trabalhar e desmontar um motor, vai encontrar esse resíduo de carvão nessas regiões, pistão, cilindros, válvulas, câmara de combustão, e aí com certeza que se lembra que é um carvão muito difícil de desprender, é um carvão duro. Esse carvão duro, se entra também entre o cilindro e o pistão e anéis, é outro elemento abrasivo. O carvão gerado na combustão é altamente abrasivo. Quer dizer, todas essas situações são